Irmãos, foi em 1872 que foi criada a primeira escola adventista, escola oficial. Os anos se passaram, irmãos, e 100 e poucos anos depois, nós temos hoje a segunda maior rede educacional do mundo, com mais de 6.000 escolas e mais de 1,5 milhão de alunos. Porque as coisas começam pequenas, mas não permanecem pequenas no reino de Deus. O crescimento é um princípio no reino de Deus. Sabe por que, irmãos, acontece assim? Sabem por que as coisas começam pequenas e não permanecem pequenas? Deus tem um propósito com isso. E o Senhor Jesus disse assim na sua parábola: essa semente é lançada ao solo, ela cresce e se torna numa grande árvore, mas isso não é tudo. Olha aqui para mim, porque eu tenho um recado de Deus para você agora. Olha o que Jesus disse: a árvore cresce tanto, espalha os seus ramos numa proporção tão grande, torna-se uma árvore tão frondosa, que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nesta árvore. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que há um lugar para todos no reino de Deus. Jesus está dizendo que pessoas de todos os lugares podem vir e podem fazer os seus ninhos no reino de Deus. Jesus está dizendo que há um lugar para cada pessoa que vive neste planeta, no reino de Deus. Por isso, não importa onde você está, venha, há um lugar para você no reino de Deus. Mexicanos, venham, há um lugar para vocês no reino de Deus. Alemães, venham, há um lugar para vocês no reino de Deus. Americanos, venham, há um lugar para vocês no reino de Deus também. Japoneses, venham também, há um lugar para vocês no reino de Deus. Árabes, judeus, de onde quer que seja, onde houver um habitante, uma pessoa nesse planeta, há um lugar para você no reino de Deus. Gaúchos, venham. Cowboys, venham, há um lugar para vocês também no reino de Deus. Mestres de obra, venham. Cariocas, venham. Escoceses, venham. Não importa onde você está, não importa de onde você venha, há um lugar para cada um de vocês no reino de Deus. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que pessoas de todas as tribos, de todos os lugares, devem vir e devem fazer os seus ninhos no reino de Deus. Não importa a cultura, não importa a formação, não importa a condição financeira e social, não importa nada. O que importa é que onde houver um ser humano nesse planeta, nós precisamos ir proclamar o Evangelho, porque há um lugar para todos no reino de Deus. Eu pergunto a vocês, irmãos, a igreja precisa crescer, sim ou não? Eu quero ouvir vocês, por que a igreja precisa crescer? Para que Jesus volte logo, muito bem. Eu consigo ouvir alguém falando mais alguma coisa. Por que mais? Para que ela cresça, muito bem, por que mais? Muito bem. Todas estas são razões corretas e plausíveis para que a igreja cresça. Mas olha aqui para mim. A igreja precisa crescer porque há um lugar para todos no reino de Deus. A igreja precisa crescer porque ela não é apenas uma organização. A igreja é um organismo vivo, e tudo que é vivo e tem saúde, o que acontece? Cresce. A igreja precisa crescer porque ela nunca está parada. Ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. A igreja precisa crescer, irmãos, porque Deus definiu uma missão específica para ela. A igreja surgiu não foi para outra coisa, foi para proclamar a toda tribo, língua, povo e nação o Evangelho eterno. É por isso que nós precisamos crescer. Agora, como vamos crescer? Como vamos alcançar o mundo inteiro? Porque há um lugar para todos no reino de Deus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 10, verso 13.
A palavra de Deus diz assim, em Romanos, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele acerca de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há o quê? Repita comigo, se não há o quê? Quem pregue? Como é que a igreja vai crescer se não há quem pregue? Como é que pessoas de todos os lugares virão fazer os seus ninhos no reino de Deus se não há quem pregue? Como é que nós iremos cumprir a razão da nossa existência, proclamar o evangelho eterno, se não há quem pregue? É por isso que você está aqui. É por isso que você foi convocado. E eu louvo a Deus porque você aceitou o desafio. É por isso que nós estamos aqui, para sabermos como faremos isso este ano, pela graça de Deus, para a glória do seu nome, para a edificação da sua igreja e para a conquista de muitas pessoas para o reino dos céus. Situações como esta, irmãos, aconteceram muitas vezes entre os anos de 1875 a 1877. Era a época da guerra pró-independência norte-americana. O que estava acontecendo era o seguinte: o exército oficial americano não conseguia fazer frente ao exército que estava atacando para manter os Estados Unidos como uma colônia. E eles então saíram convocando qualquer um que estivesse disposto a lutar. A única condição é que estas pessoas que aceitaram o compromisso de lutar se colocassem à disposição 1 minuto após a convocação. Daí surgiu a expressão homens e mulheres de 1 minuto. 1 minuto diz respeito à urgência da missão. A missão é tão urgente, há tanta coisa a ser feita, o desafio é tão grande, que aqueles que o aceitam devem se colocar prontos para lutar 1 minuto após a convocação. Louvado seja Deus, porque esse exército de mais de 4.000 aceitou esse desafio. Vocês dizem amém? Louvado seja Deus, porque você está aqui pronto para lutar. E agora nós iremos saber como isso acontecerá, de que maneira nós iremos travar a nossa batalha. Vamos conhecer o nosso desafio, irmãos. Ellen White diz assim: sede fiéis homens de 1 minuto, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Homens de 1 minuto, irmãos, não significa um novo programa da igreja, não é isso. Homens de 1 minuto define um tipo de adventista do 7º dia. Homem, mulher de 1 minuto é uma pessoa movida por um ideal. São pessoas que, se for preciso, morrem por um ideal, vivem em função de um ideal. Um homem de 1 minuto, uma mulher de 1 minuto, é uma pessoa comprometida com a missão. Quando ela assume o compromisso com a missão, ela vai até o fim. Não importa os obstáculos, não importa os desafios, não importa se ela vai ter que dar a vida, ela vai até o fim. Ela é movida por um ideal, por um compromisso. Um homem, uma mulher de 1 minuto, é uma pessoa automotivada. Ela não precisa de alguém dizer a ela o que ela tem que fazer. Ela sabe o que tem que fazer, ela vai lá e faz o que tem que fazer. Ela não olha para ver se a igreja inteira está indo nessa direção. Ela sabe para onde tem que ir e vai. Ela enxerga pessoas querendo conhecer a Jesus, vai. Ela percebe uma pequena oportunidade, ela aproveita. Ela é automotivada, sozinha, ela cumpre a missão que tem que cumprir, ela faz aquilo que ela tem que fazer. Esse é o nosso desafio, irmãos. Nós temos em nossa associação 373 congregações.
No total, nós escolhemos 5 duplas missionárias de cada igreja. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio, irmãos, é que cada dupla que está aqui, ou cada instrutor bíblico que está aqui, estude a Bíblia ao longo desse ano, com pelo menos quantas pessoas? Deixa eu ouvir melhor, quantas pessoas? Não são 4 pessoas? Sim ou não? Pode ser 3? Não, 5 pessoas. Por que 5 pessoas? Eu sei que você tem as suas atividades, você tem as suas ocupações, você tem muita coisa para fazer, deve ter outras funções na igreja, mas você é um homem de 1 minuto. E esse ano é especial, nós vamos dedicar esse ano especialmente a Deus. E Deus vai ficar feliz com a sua atitude, com a sua decisão. Vamos estudar com 5 pessoas. Nós teremos então, irmãos, cerca de 10 mil interessados, amém? 10 mil pessoas estudando a palavra de Deus. E aqui vem o nosso segundo grande desafio. Cada dupla missionária, ou cada instrutor bíblico, deve levar ao batismo ao longo deste ano. Quantas pessoas, irmãos? 2 pessoas. Vocês dizem amém? Quem aqui já ganhou uma pessoa para Jesus? Deixa eu ver as mãos. Na vida, você consegue se lembrar da sensação de ver essa pessoa sendo batizada? Esse ano você vai ter essa sensação 2 ou mais vezes, porque nós iremos levar, cada um de nós, pelo menos 2 pessoas ao batismo ao longo deste ano. Qual é a estrutura do nosso programa? Como é que ele vai funcionar ao longo do ano? Primeiro, hoje estamos realizando a nossa grande convenção de lançamento. Hoje nós vamos receber o poder do Espírito Santo, vamos receber instrução, inspiração, motivação, materiais, e vamos sair daqui cheios de poder para pregar o Evangelho a essas 5 pessoas e ganharmos pelo menos 2 delas para Jesus. No dia 13 de março, todos os pequenos grupos da associação entrarão no programa. Todos os pequenos grupos serão envolvidos. Como? Primeiro, você deve fazer parte de um pequeno grupo. Se você ainda não está participando, esse ano é fundamental. Você deve participar. Segunda forma, você deve trazer os seus interessados para um pequeno grupo. E além disso, cada pequeno grupo que está funcionando também vai ser desafiado a ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus ao longo desse ano. Depois disso, no dia 27 de março até o dia 3 de abril, nós teremos a nossa Semana Santa. Irmãos, quem aqui é adventista há mais tempo sabe que a Semana Santa é um momento fundamental para o programa evangelístico de qualquer igreja. Se você tem uma Semana Santa forte, você tem um ano forte, um resultado de evangelização forte ao longo do ano. Quando chegar no dia 1º de maio, entram as classes bíblicas. Vamos ter pelo menos uma classe bíblica funcionando em cada igreja da associação. No início do mês de junho, será feita uma coisa nunca feita antes neste campo. Quantos aqui já fizeram uma série de evangelismo de pelo menos 20 noites? Deixa eu ver as mãos. Um bom grupo, parabéns a vocês. Faço uma outra pergunta agora. Se você fosse desafiado, se você fosse treinado, se tivesse alguém te ensinando como fazer o trabalho, se você tivesse apoio dos irmãos da igreja, quantos aqui fariam uma série de pelo menos 20 noites? Deixa eu ver as mãos. Amém. E aqui tem muito mais de 500 pessoas. Só aqui. Por isso, irmãos, no dia 4 de junho, 500 irmãos selecionados pelo pastor e pelo pessoal da associação. Essas 500 pessoas serão treinadas durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, para que no mês de outubro, de 1 a 20 de outubro, nós tenhamos 500 pontos da associação, fazendo uma série evangelística de 20 noites. Vai ser uma festa extraordinária de pregação do Evangelho e muitas pessoas vão se entregar a Jesus através desse programa. Além disso, os cultos de domingo à noite vão reforçar o programa. Por isso a União Sul Brasileira preparou um material extraordinário. Pastor Sidney e Pastor Marcelo prepararam um material fantástico para os cultos de domingo à noite. E os cultos de oração, eu não digo que isso deva ser feito o ano inteiro,
mas você pode selecionar com seu pastor 2 ou 3 meses para tornar o culto de oração um culto mais missionário. Você pode fazer do culto uma grande classe bíblica. Nós começamos hoje e ao longo do ano todas as frentes vão entrando junto com a gente até chegarmos ao fim do ano, lá no dia 30 de outubro.